Reportagem exclusiva: o Ministério Público do Trabalho apurou irregularidades no sindicato que representa auxiliares, técnicos de enfermagem e outros trabalhadores de hospitais. Esses profissionais acabaram descobrindo que aquela contribuição mensal que faziam todo mês para o sindicato, na verdade, ia para o bolso dos ex-diretores. A investigação descobriu que eles receberam 14 milhões de reais em gratificações. Uma reunião que terminou em confusão e ameaças. Você vai me ameaçar? Agora, tô filmando. Vai, irmão. Tô filmando. Irmão. Você vai me bater? Você vai me bater? Você tá mexendo comigo por quê? Você vai me bater? Por que você tá mexendo comigo? Nós fomos maltratados dentro do sindicato e aí nós ficamos sabendo que realmente houve esse desvio bilionário. A queixa é de Jefferson, um técnico de enfermagem associado ao sindicato. Durante a assembleia, ele pediu explicações sobre as denúncias, mas diz que saiu sem respostas. O sentimento, na verdade, de revolta, lamentação, porque o que nós queremos é um mínimo de respeito e dignidade. De um lado estão profissionais da saúde que trabalharam durante toda a pandemia, enfrentando plantões longos e cansativos. Do outro, diretores e membros do Sim Saúde São Paulo, que ao invés de defendê-los, cometiam irregularidades, segundo o Ministério Público do Trabalho. Rosana é uma técnica de enfermagem associada há 20 anos. Todos os meses ela contribui com R$ 25. E foi uma decepção quando descobriu que os valores pagos enriqueciam os dirigentes. Você tendo que se refazer a cada plantão e quando você precisa, de um sindicato, a notícia, de vez em ser uma notícia positiva, é uma notícia negativa. A investigação analisou os salários de 19 membros do sindicato entre 2013 e 2018. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os diretores recebiam valores que extravasavam os limites convencionados em assembleia. Um dos casos é o do ex-presidente do Sim Saúde, José Leão de Almeida, que morreu em 2020. De acordo com o inquérito civil, entre janeiro e abril de 2013, apenas a título de experiência profissional, José Leão recebeu a quantia mensal de R$ 3.723. Todos os anos, o valor aumentava. Em 2017, chegou a mais de R$ 5.200. Além disso, ele ainda tinha gratificações, bonificações, prêmios e outras verbas. Ao longo do período analisado, o ex-presidente recebeu a quantia de R$ 2 milhões. Eles deviam receber apenas os benefícios do seu emprego e depois a verba de representação da entidade sindical. Mas a nossa investigação demonstrou que eles recebiam um valor bem maior do que esse. Outro investigado foi o ex-secretário-geral Joaquim José da Silva Filho. Pela hierarquia, ele está abaixo do vice-presidente e do presidente. Mas só de gratificação, Joaquim recebeu a mesma quantia de José Leão durante o mesmo período. O ex-tesoureiro-geral Ataíde Félix da Silva também teve ganhos exagerados, segundo a ação civil pública. Em maio de 2013, recebeu R$ 20 mil. 4 anos depois, pelos mesmos itens, os valores chegaram a R$ 36 mil. Segundo o inquérito civil, a quantia exacerbada e divergente do padrão remuneratório praticado no Brasil demonstra que a entidade sindical se tornou instrumento de distribuição de lucros a seus diretores. No total, foram R$ 14 milhões recebidos pela diretoria. Além dos bônus salariais, o Ministério Público do Trabalho apontou outras irregularidades cometidas no sindicato. De acordo com a ação civil pública, alguns diretores sindicais não pertenciam à categoria representada ou não chegaram a pertencer em algum momento da gestão. Em alguns casos, para conseguir um cargo na diretoria, eles chegaram a forjar vínculos empregatícios. Novamente, Joaquim José da Silva Filho aparece na lista de irregularidades. Consta na denúncia que ele conseguiu um registro falso na extinta Maternidade São Paulo. Uma situação parecida acontecia com Ana Maria Mazarim da Silva, que era integrante do Conselho Fiscal do Sim Saúde e esposa de Joaquim. Ela mostrou documentos garantindo que seria funcionária da Associação Maternidade de São Paulo e do Instituto de Pediatria e Pronto-Socorro Água Branca, o que, segundo a ação civil, não era verdade. O ex-presidente do sindicato, José Leão, também apresentou registros empregatícios com 4 empresas.
Todas estavam inativas. Tiveram os números de CNPJ baixados junto à Receita Federal do Brasil. Essa advogada da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem diz que todas as irregularidades deixaram os profissionais desamparados. A gente vem de uma pandemia, do Covid, que demonstrou o quanto esses profissionais são não só importantes, são essenciais na nossa vida. Imagina a situação. O sindicato é o responsável ali por garantia de patamares mínimos a que um trabalhador tem direito. Depois das denúncias, os diretores e conselheiros fiscais do sindicato foram afastados. O Ministério Público do Trabalho firmou acordo com os réus para que eles devolvam parte dos valores. Era uma irregularidade mesmo na administração do sindicato. Por isso que uma das coisas que eu pedi foi que a retirada da diretoria e o compromisso deles de não mais entrarem para a diretoria. Fomos até o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde e não conseguimos conversar com a nova gestão. Tem ninguém aqui, só está a segurança. Falamos com o advogado que representa a diretoria atual. Ele garantiu que esses gestores não estão envolvidos em casos de corrupção. Esses gestores, eles não têm nenhuma ligação com a gestão anterior, eles não praticaram nenhuma irregularidade e não eram parte no processo. A defesa de Joaquim José da Silva Filho e Ana Maria Mazarim da Silva informou que a situação foi devidamente definida e se encontra nos autos do processo. Também disse que os dois estão fora da entidade desde o início de 2018 por pedido de demissão. Os advogados de José Leão e Ataíde Félix da Silva não retornaram nosso contato. Os trabalhadores só pedem o retorno de um sindicato que defenda seus direitos. Seja feita justiça. Nós queremos respeito.